Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 2 de revisão para a prova para a terceira série A e B. E agora vamos fazer alguns exercícios sobre enantiômeros, ou seja, a isomeria óptica. Então aqui a ordem do exercício é: identifique todos os carbonos assimétricos, os quirais, na fórmula estrutural, isso. Dê o nome do composto e calcule o número de estereoisômeros opticamente ativos, que a letra ali é I, e calcule a quantidade de misturas racêmicas. Então, a letra A, nós temos aqui um composto orgânico. Vamos verificar se temos aqui carbonos assimétricos ou quirais. Então, o primeiro requisito aqui para a gente verificar se existe carbono assimétrico ou quiral na estrutura é verificar se temos carbonos sp3 na fórmula estrutural. O segundo requisito é se todos esses ligantes do carbono sp3 eles são diferentes. Então, vamos verificar aqui nessa fórmula estrutural que nós temos nesse carbono aqui 3 ligantes iguais, ou seja, 3 hidrogênios. Então, não é um carbono quiral. Nesse outro carbono, nós temos 2 ligantes iguais, 2 hidrogênios. Não é um carbono quiral. Nesse carbono aqui, nós temos os 3 hidrogênios, então ele não é um carbono quiral. Nesse último carbono, ele também tem 3 ligantes iguais, 3 hidrogênios, também não é um carbono quiral. Esse carbono aqui, que está ligado no OH, ele vai ter um ligante. Vamos colocar aqui como carbono 1 e esse aqui como carbono 2. O carbono 1, um dos ligantes dele é o CH3, o outro ligante é o grupo OH, o outro ligante é um hidrogênio e o outro ligante é todo esse grupo que está aqui, que seria o CH, CH3, CH2, CH3, todo esse grupo ali. Então, ele tem sim os 4 ligantes diferentes, então nós vamos marcar ele aqui com um asterisco para indicar que ele é um carbono quiral. Se a gente for verificar agora o carbono 2, ele tem como ligantes, um deles é o CH3, o outro é um hidrogênio, o outro é o grupo CH2CH3, que é esse grupo aqui da esquerda, e o grupo da direita seria o CH ligado a OH ligado também a CH3. Então, ele também tem os 4 ligantes diferentes. Então, sim, ele é um carbono quiral. Vamos colocar um asterisco ali para indicar. Se a gente dividir essa molécula aqui no meio, ela não tem lados iguais, simétricos, ou seja, eu posso diferenciar que aqui eu tenho um OH e desse lado esquerdo eu não tenho OH, por exemplo, na fórmula. Então, aqui eu não vou ter problema de ter uma molécula simétrica, onde eu vou ter carbonos quirais que vão ser iguais e que vão cancelar a isomeria. Depois nós vamos falar na letra D ali, nesse caso. Então, nesse caso aqui, como é que agora... Bom, primeiro vamos dar o nome do composto, Então, como a gente tem aqui esse grupo funcional carbono ligado a OH, nós verificamos que a função química aqui é álcool. Então, nós vamos começar contando a partir da extremidade da direita, que é mais próxima desse grupo funcional, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, o que nós vamos ter aqui? A cadeia principal ela tem 5 carbonos e nós temos essa ramificação aqui chamada de metil no carbono 3. Então, vai ser aqui o 3-metil, 5 carbonos são pente, ligação simples entre eles AN, e nós temos o grupo OH no carbono 2, então pentan 2-ol. Depois, calcule o número de estereoisômeros opticamente ativos, indicado pela letra I. Como é que nós vamos calcular? A formulazinha I é igual a 2 elevado à quantidade de carbonos quirais existentes ali. Vai ficar I elevado a 2 ao quadrado, porque nós temos 2 carbonos quirais aí nessa fórmula, Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, onde I vai ser igual a 4. Então, nós temos 4 isômeros opticamente ativos aqui nessa molécula quiral. Então, o que significa isso? Que nós temos 2 isômeros levogiros e 2 isômeros destrogiros. Os levogiros
desviam a luz polarizada para a esquerda e os dextrogiros desviam a luz polarizada para a direita. E por último, então, ele pede para calcular a quantidade de mistura racêmica, né? Então, mistura racêmica, ela vai ser sempre a metade da quantidade de isômeros opticamente ativos, né? Então, se nós temos aqui 4 isômeros opticamente ativos, nós vamos ter, consequentemente, a possibilidade de termos 2 misturas racêmicas para esse composto, né? Lembrando que mistura racêmica é o quê? É quando a gente faz aqui, adiciona uma quantidade igual, uma concentração igual do isômero levogiro e uma concentração igual do isômero dextrogiro, nós acabamos anulando, cancelando, né, essa atividade óptica aqui. Na letra B nós temos esse composto. Vamos verificar novamente se temos aqui carbono sp3, sim, nós temos carbonos sp3, mas esse aqui, CH3, ele tem 3 ligantes iguais, então ele não é quiral, um carbono quiral. Esse aqui que tem o CH2, ele tem 2 ligantes iguais, que são 2 hidrogênios, não é um carbono quiral. Esse CH3 ele tem 3 hidrogênios, que são 3 ligantes iguais, então ele não é um carbono quiral. E esse carbono aqui do meio, vamos verificar, vamos chamar ele de carbono 1. Então, aqui no carbono 1, nós vamos ter quais ligantes para ele? Um deles é o CH3, o outro é o hidrogênio, o outro é o NH2 e o outro é o CH2CH3. Então, ele tem sim os 4 ligantes diferentes. Então, ele é sim um carbono quiral. Nomenclatura para esse composto aqui. Então, a gente pode verificar que eu tenho aqui esse grupo funcional, ó, carbono ligado a NH2. Então, aqui nós temos uma amina. E essa amina é uma amina primária, porque ela teve apenas um dos seus 3 hidrogênios substituídos por carbono. Para a gente fazer a nomenclatura, como ela é uma amina primária, né, ela está no carbono 2. Né, então, nós vamos começar por esse carbono aqui da extremidade e vamos vir até esse último carbono aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa cadeia principal, sendo que esse carbono que está ligado ao NH2, ele precisa estar dentro da cadeia principal. Então, aqui nós vamos começar contando pelo lado mais próximo aqui do grupo funcional. Então, esse vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, né? Então, aqui nós vamos ter 4 carbonos, começa com but. Ligação simples AN, final amina, mas eu tenho que indicar que essa amina está no carbono 2. Então, o nome do composto vai ser butan 2-amina e ela é uma amina primária. Ele pede para a gente calcular a quantidade de isômeros opticamente ativos. Eu vou calcular com I igual a 2 elevado à quantidade de carbonos quirais encontrado ali. Nesse caso, I vai ser igual a 2 elevado a 1. Nesse caso, I vai ser igual a 2, ou seja, eu vou ter um isômero levogiro e um isômero dextrogiro. Vamos calcular, então, agora a quantidade de misturas racêmicas, que vai ser sempre I dividido por 2. Se nós temos que o I vale 2, dividido por 2, nós temos então aqui a possibilidade de apenas uma mistura racêmica para esse composto.